a Unoclean aqui no nosso TNews para dar dicas legais aí de saúde, de convivência para você também, né? Enfim, para dar aquela melhorada aí para você no seu dia a dia. Tô Alex está chegando aqui para conversar com a gente mais uma vez. Bom dia, Tô Alex, tudo bem? Bom dia, Osíris. Bom dia, Valéria. Bom dia, ouvintes da Rádio T. Mais uma vez, um grande prazer estar aqui com vocês. Legal. Bom dia. Doutor Alex, a gente fala do olhar sobre algumas enfermidades a partir da reprogramação biológica. E hoje a gente vai falar de um assunto que já começa a deixar todo mundo com medo aí, que é a gripe, né? A gente já está com vacina de gripe e as pessoas já começaram a ficar resfriadas, já começam a ter gripe. E dentro da reprogramação biológica, o que é uma epidemia, por exemplo? Porque daí quando você fala, mas vai a partir do seu biológico, das suas percepções, do que o teu corpo está reagindo. Mas e quando outras pessoas também passam a ter os mesmos sintomas, dentro de casa, no trabalho? Como que a reprogramação enxerga isso? Bom dia. Bom dia. Valéria, nós temos que olhar de uma forma global que as pessoas são influenciadas pelo coletivo, né? O homem não foi feito para viver sozinho, né? Ele vive para o coletivo. O indivíduo trabalha, logicamente, para poder evoluir e crescer como pessoa, mas sempre ao redor ele olha para quem o cerca como inspiração. E, obviamente, quando esse coletivo vive no medo, quando esse coletivo se inspira principalmente nas ameaças, obviamente que todo o coletivo vai reagir da mesma maneira. Se nós olharmos bem, né, a situação atual do mundo, né, e a informação tão rápida que chega a nossas casas, né, a facilidade de informação da internet e tudo, a propagação do medo ela é uma situação muito grande dentro da sociedade. A todo momento vem uma notícia de que ou você vai perder o emprego, ou você, né, vai ter uma doença grave, você vai ter qualquer tipo de situação que coloque a gente num estado de alerta muito significativo. Então não é de se esperar, ao contrário, né, de que as pessoas possam também reagir de forma coletiva a esse processo. Então esse inconsciente coletivo do que está acontecendo referente a várias situações pode gerar, obviamente, que também reações coletivas das pessoas. E aí a gente pode colocar como epidemia. Quando você fala em gripe, eu vou explicar um pouco mais biologicamente sobre isso, mas vamos lembrar de uma famosa gripe que aconteceu no mundo, que foi a gripe espanhola, né? Ela aconteceu pós a um grande momento de medo, a um grande momento de guerra, né? Após a Segunda Guerra Mundial e tudo aquilo que aconteceu referente aos países envolvidos e as pessoas que foram para a guerra e, obviamente, não voltaram. Então, todo o medo gerado, não só de morrer, né, relacionado a isso, mas o que ia acontecer pós, né, as pessoas que não votaram e como iam se seguir, né, as pessoas após isso, as comunidades depois disso, obviamente trouxeram reações para o nosso corpo. E para a gripe não é diferente. Na reprogramação biológica, vamos olhar especificamente para os alvéolos, que é a parte pulmonar funcional, que está relacionada à capacidade de respiração, de troca gasosa, né? Na reprogramação biológica, a gente entende da seguinte maneira. Quando você passa por um pânico intenso ou um medo de morte, você teria que aumentar a sua capacidade de respirar, ou seja, de vida. Para isso, em fase ativa desse conflito, você teria um aumento da massa desse alvéolo na tentativa de fazer com que você sobreviva mais, que você respire. Tudo isso inconsciente, tudo isso corpo. É instintivo, reativo, automático. Aquela parte que nós falamos do sistema nervoso autonômico do nosso corpo, ao qual nós não controlamos. Aquilo que, né, é instintivo de reação. Eu sempre dou esse exemplo fácil para as pessoas. Eu vou fazer um elogio para uma mulher na rua, ela vai ficar vermelha no rosto e não pediu para o seu rosto ficar vermelho. Né? Alguém coloca uma arma na sua cabeça, vai disparar o seu coração e você não pediu para o coração disparar. Então, isso quem controla não é você voluntariamente, é o seu sistema nervoso autonômico. Até porque a gente não teria condição, né, consciente de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, nesse momento, nesse alvéolo aumentando a sua massa, você teria uma capacidade maior de respirar. Porém, aquela sensação, aquele medo, aquele momento passa. E se passa, não há mais necessidade de você manter essa estrutura funcionando dessa maneira. Aquilo que aumentou de tecido relacionado, né, de função relacionada anteriormente com a necessidade, não vai mais ser viável. E aí vai começar a necrosar. E aí entra Precisa sair do corpo de alguma forma. Você não vai, agora você precisa eliminar esse processo. E aí entra o papel, né, dos micro-organismos, né, os vírus, as bactérias referentes a esse processo, que estão lá simplesmente para poder fazer o seu papel de comer aquele tecido morto, né, ou eliminar, né, parte daquele tecido que não faz mais sentido, não tem mais utilização.
Logicamente que nesse momento eu venho com uma inflamação, com o que a gente chama de exsudação, a fase exudativa, aumento de líquido, que você tem todo sintoma relacionado à presença de muco aumentado, de catarro, né, que faz parte desse processo. Né? Dentro desse contexto, está tudo bem, está tudo certo. É óbvio que quando as pessoas passam por um processo de grande intensidade, e no caso do sistema respiratório, né, dificulte a respiração, né, a entrada e saída de ar, porque nós temos pequenos ductos, canos que fazem a chegada do ar até o nosso pulmão, nós temos uma dificuldade significativa de manter a vida, e aí se trata de urgência e emergência. Mas não é a grande maioria das pessoas que vai passar por isso. E aí pode dar outros medos, né? A pessoa está com uma gripe, está com uma epidemia de gripe A, por exemplo, ela pode ter outros medos, daí vai para outros sintomas, outras partes do corpo também, para outros sintomas, né? Sem dúvida. Agora, a relação do frio com isso, e obviamente todo mundo tenta correlatar isso, se você observar e buscar em pesquisa na própria internet, você vai ver que não tem uma relação direta com esse processo. Não é o frio que vai causar isso. É óbvio que o tempo seco e a umidade baixa vai dificultar a remoção desses fluidos que foram criados, né, conjuntamente com as bactérias e os vírus, para serem eliminados do organismo. Vai ter uma dificuldade para eliminar mais isso, porque a gente precisa de umidade para esses cílios fazer a limpeza e excretar, e tirar isso do nosso organismo. Porém, nada mais do que isso. Né? Não vai dificultar, não tem uma relação direta com isso. Agora, as pessoas também têm, eu já falei isso outras vezes aqui, as correlações de lembrança de momentos que foram vividos para com frio, para com alergias, tudo isso. E aí tudo vira o frio como responsável. Ser, né? Agora, doutor Alex, é importante a gente deixar claro, né? Nem toda gripe é, digamos assim, algo que está ligado com alguma coisa de trás, algum momento de tensão, como o senhor falou. Existe a gripe normal por conta, talvez, de uma baixa imunidade, uma má alimentação também, evidentemente, a gripe por gripe, né? Não uma gripe desencadeada por fatores anteriores, como o senhor relatou, né? O desequilíbrio do corpo, de forma geral, pode fazer com que você tenha isso. Então, mas entenda que o nosso corpo vai sempre funcionar dessa maneira. Vamos supor que você tenha uma outra patologia e que você sinta ameaçado. Se sinta ameaçado com esse processo. Obviamente que o seu sistema vai funcionar da mesma forma para tal. Então, entenda que não precisa ser um trauma significativo, não precisa ser algo forte e eminente. Lógico que você vai ter resultados intensos para traumas intensos. Mas o simples fato de você olhar para quem está doente... Vamos pegar, por exemplo, a influência sobre as crianças. Né? As crianças são muito influenciáveis pelo ambiente ao qual elas vivem. E aí, quando elas têm algum tipo de sintoma, ou quando o papai e a mamãe têm algum tipo de sintoma, qual é a expressão que eles têm referente às crianças? De medo. Né, de medo intenso com o que vai acontecer com ela. Ninguém gosta de ver... ficar sem o pai? Ninguém gosta de ver alguém doente. Né? E se a gente puxar na história da humanidade, né, a correlação do frio com esse processo é escassez de alimento, é desproteção em relação à sobrevivência, uma série de situações que as pessoas passaram medo. Então isso, até mesmo na nossa memória genética, está embutido dentro do processo. Já que você falou de medo, por exemplo, os pais comentam normalmente, depois que meu filho começou a ir para a escolinha... 4, 5 meses, bebezinho, começou a ter bastante enfermidade. Pegou já 2 resfriados e começa... E aí, normalmente, você pensa, porque lá tem mais crianças, mais contato, mais possibilidade de pegar outros vírus. E pode ser também já essa sensação de abandono, porque o biológico vai funcionar a partir de quando você nasceu. Não tenha dúvida. A criança se protege como? Com a presença dos pais, quem alimenta, quem o protege, né? Quando você não tem isso, obviamente que você vai ter uma resposta talvez como essa. Isso vai depender muito também de como a mãe ou o pai deixa essa criança no colégio. Às vezes sofrendo, às vezes não. Elas não estão preparadas para fazer isso, né? Para fazer esse desmame real. E aí, obviamente, que você vai passar isso para a criança e vai ter uma relação. Porque se a gente pensar bem, vamos falar, né? Na época do frio, todo mundo usa ar-condicionado. Ou na época, desculpa, do calor, usa ar-condicionado. O ar-condicionado abaixa a temperatura e resseca o ambiente. Né? E aí, obviamente, de uma forma geral, está criando o mesmo ambiente de temperatura e situação do que na época do frio. E por que as pessoas não têm essa mesma resposta para com isso? Porque tem uma sensação de conforto, talvez. Então, né? Justamente. Não tenho medo de não é o frio doente, ameaçador, é o frio ameaçador. confortável. Justamente. É o então, frio que eu escolhi, né? Não logicamente. Então, vocês percebem que não tem como a gente separar isso. É lógico, eu não quero que as pessoas sejam displicentes, que não promovam a sua higiene pessoal, que não lave as mãos, que não promovam tudo aquilo que é necessário para que você mantenha um equilíbrio referente a isso. Porém, a gente não pode olhar, né, muitas vezes, como uma única situação, como a salvação de todo o processo. Eu não posso acreditar que simplesmente só uma vacinação
possa ser suficiente para aliviar a pessoa referente a esse processo. Eu acho que o equilíbrio de forma geral vai estar ligado a isso. Porque o corpo não foi feito para ficar sendo flagelado ou colocado à prova, né? Não tenha dúvida. Tem o seu, mas seu ele nível, precisa né? reagir, ele Exatamente. precisa reagir conforme ele é estimulado. E está tudo bem quando reage assim. Nós vamos controlar esse excesso, né? Eu dou um exemplo claro, minha filha, né? Quando tem algum tipo de infecçãozinha de garganta, alguma coisa assim, ela mesma já vai lá, papai, eu quero colo. Papai, eu quero proteção. Papai, vamos fazer o gargarejo com água morna e sal? Ela faz e simplesmente está. Então, a gente não sei há quanto tempo que não se utiliza de medicações ou outro tipo de situação desnecessárias com esse processo. E até é bom aquela febrinha também, de vez em quando é bom, né? É ótimo. Tá trabalhando, né? É uma boa reação do corpo. Então, Alex, obrigado pela sua presença mais uma vez. Contato do Noclin, endereço do Noclin para a galera que quiser buscar de repente. Se não tiver doente, melhor ainda, mas tem muitas terapias que o Noclin oferece também. É verdade. O objetivo inicial de todo esse processo é quanto mais informação você tiver, mais você vai se sentir seguro para se proteger para com as situações. Então, não vamos esperar aparecer realmente a patologia. Né? Vamos nos informar e com isso, mas sem medo. Né? Com inspiração, nem sem medo. A Noclin fica na rua Recife, número 348, o telefone é 3038 1101. Maravilha, então. Alex, obrigado. Até a próxima quinta. Muito obrigado. 7h36, 7h36.